Galera, a ideia hoje é a gente bater um papo, né? Vamos entender um pouquinho sobre o vape. E aí eu vou separar em algumas partes, não sei quantas vão ser, né? Mas vamos tentar entender primeiro o vape. Para que serve o vape, né? Para quem é indicado o vape? O vape é indicado para quem é fumante, para quem... Vizinha fala alta pra cacete. O vape é indicado para quem é fumante, para quem quer largar o cigarro, né? Então ele tem a opção de estar utilizando um dispositivo que pode ser quadradão, que pode ser como esse aqui em forma de uma caneta, que pode ser reluzente, pode ser brilhoso. Para quem é fumante, ele é muito eficaz e 95% menos agressivo que o cigarro, comprovadamente cientificamente. Então, se você não é fumante, não tem para que você fazer uso, né, de um aparelho e das suas substâncias, dos seus líquidos, juices, né, que são chamadas, e não faz muito sentido. Mas se você é maior de 18 anos, você se banca, né, você tem o seu dinheirinho e você quer entrar para fazer o uso de uma forma recreativa, digamos assim, daria só um conselho: não faça com nicotina. Nicotina é uma droga altamente viciante, não tem porquê você se viciar em uma coisa que você não é viciado. Isso é só um conselho, né? Cada um faz o que acha melhor, mas não faz sentido você se viciar em algo que você não tem a necessidade, não tem esse vício, tá bom? E aí, para quem é fumante, como que ele funciona? É um aparelho, ok, que tem uma bateria externa ou interna. Essa bateria tem energia, essa bateria transforma a sua coil, que é o seu fio que tem aqui, nós já vamos falar, em calor. Ela aquece esse fio. Esse fio, por sua vez, em volta ou por dentro dele, né, que ele é um espiral, ele tem um algodão orgânico, não é algodão de farmácia, ok? Molhado com o juice, o líquido. E nesse líquido você tem ali o sabor e a quantidade de nicotina que você quer. E quando esse fio aquece, ele vaporiza aquele líquido. O algodão seria um condutor desse líquido para não afogar, digamos assim, a coil, né? Para não afogar o chevette. Então é isso que ele faz. A energia da bateria aquece o fio por sua vez aquece o algodão que está ali encharcado de juice, ele vira vapor. E assim funciona o seu vape, é assim que ele vaporiza, seja quadrado, seja redondo ou seja um podzinho. E aí que nós vamos entrar então sobre aparelhos. Quais aparelhos que tem no mercado? Cara, tem muito, mas principal é o regulado, o mecânico e o pod. Esses três são os principais. Temos umas vertentes, né? Temos os AI, tem o semi-mec, que é o semi-mecânico. Então tem umas vertentes, mas para quem vai iniciar agora, é basicamente isso: regulado, mecânico e pod. Mecânico, em hipótese alguma, você vai pegar de início. Por quê? Mod mecânico não é que seja um bicho de 7 cabeças, mas demanda um certo cuidado. Por quê? O chip de segurança que você tem no mod regulado, no mod mecânico, o chip de segurança é o seu conhecimento. Então você tem que entender de lei de Ohms, você tem que entender sobre a manutenção do seu atomizador, tá ok? Tudo isso. E aí agora a gente vai destrinchar o aparelho. Como que seria? Independente do modelo, você tem a box, que é box mod, né? Muita gente chama de mod, muita gente chama de box, né? Aí vai de cada um. E você tem o aparelho, aqui no caso ambos são de bateria externa, o tanque, que é chamado de atomizador e tem a abreviatura de AT. E aqui dentro a gente tem a coil, que é o fiozinho onde passa o seu algodão. Porém aqui é de reconstruir. Eu vou abrir e vou te mostrar de pertinho. Enquanto aqui é uma coil head, é uma coil já pronta, que é essa aqui que eu vou te mostrar agora. Essa coil head já está morta, tá, gente? Ela já morreu, já deu. Só que a outra está em uso, tá? E aí, qual é a diferença? Aqui monta
E aqui já vem pronta, né? A Coilhead, ela é muito prática, porque você só encaixa ou rosqueia, dependendo do tanque, do AT, lembra que a gente falou isso? E aí você vai ver qual é o modelo da sua. Beleza, galera, então aqui desse jeito eu botei em foto para que fique mais fácil o entendimento, fique melhor, né, a explicação. Vocês podem ver que nesse quadro aqui a primeira opção é TC, controle de temperatura, e embaixo de voltagem. TC é quando você vai trabalhar o controle de temperatura, vai fazer cálculos, vai travar sua resistência, coeficiente, fios, enfim. Então nós vamos deixar isso para outro vídeo e partir do princípio que vamos trabalhar com voltagem, com modo Power, né? Quase todos os mods oferecem TC e Power. Então, partindo do princípio que nós vamos trabalhar com Power, nós temos aqui os tipos de fio, né? Vocês podem ver o Cantal, que é o Fecral, que não é indicado para TC, o nicrômio, porém o nicrômio tem a versão nicrômio 80, nicrômio 200, para TC é o nicrômio 200, para voltagem, que é o modo Power, é o nicrômio 80, ok? O Stainless Steel, que é o SS, o aço inox, que trabalha tanto no TC quanto no modo Power, o níquel e o titânio. Então, olhando aqui a plaquinha lá embaixo, a segunda opção, né, que é a de voltagem, modo Power, vocês estão vendo que nós podemos trabalhar com Cantal, né, Fecral, com nicrômio 80 e com aço inox, nunca níquel e titânio. Bem, gente, aqui a gente tem alguns exemplos, né, do que pode ser feito com esse fio, né, como que ele pode ser trançado, como que ele pode ser enrolado, e aqui nós temos várias opções, ainda existem mais. E vocês podem ver que cada coil tem o seu valor de ohms, e baseado nesse valor de ohms é que eu vou aplicar a potência, mas não existe uma regra. Por exemplo, uma coil de 0.2, que seria 0.20, eu aplico 70 de potência, mas há quem goste os mesmos 0.2 com 50. Então aí você vai ter que achar o seu sweet spot, como dizem, né? O seu ponto ideal, o seu ponto certo, o que mais lhe agrada. E nós temos as industriais e as artesanais. E já digo que no Brasil nós temos excelentes coil makers, que são os caras dos fiozinhos que fazem cada coisa linda, assim como também temos excelentes juice makers, que são os homens da receita, e as mulheres também, é claro, né? A gente fala assim do modo geral, mas tem uma galera muito boa em território nacional que não deixa nada a desejar. Então, se você tiver a possibilidade e a oportunidade de provar uma coil artesanal, eu indico fortemente. Uma outra observação sobre a coil, que muita gente fica em dúvida às vezes, é o que? Por exemplo, se eu tenho uma coil que está batendo 0.40 e está escrito single, que quer dizer single, né? Quer dizer uma, ela vai bater 0.40 somente uma coil. Agora, se eu coloco duas coils de 0.40, então o meu valor final, né, é mais ou menos a metade, então ela vai bater 0.20. Às vezes dá uma variação 0.21, 0.19, mas não é problema, tá bem próximo ali do 0.40 dividido por 2, já que agora eu coloquei duas coils e vou ter que mandar energia para dois fios ao invés de um só, né? No caso são duas bobinas, são duas coils. Então sempre leve isso em consideração, se é single coil ou se é dual coil. E aí você vai ter a matemática exata. Então, explicado isso, você já sabe que não é o arame da cerca, não é o fio comum, não é um fio de guitarra, apesar de que ele parece uma Clapton, né? E é por isso que a Clapton recebeu esse nome, mas não vá, tá ok? Existem fios específicos, existem algodões específicos que são orgânicos, são mais limpos, digamos assim, tá ok? Para você ter a melhor experiência possível no vaping. E aí nós temos sobre os tanques, né? Sobre essa parte de cima, que muita gente fica com dúvida, é o seguinte: sobre a parte de cima, a gente tem os RDAs. Os RDAs, eu vou colocar aqui, ó, uma fotinha aqui. Os RDAs não possuem tanque para armazenar juice, então líquido. Então você tem que pingar em cima. Ou, eu esqueci de falar, um outro tipo de aparelho que é esse aqui, é o Skunk. Ele tem uma garrafinha que joga
o seu líquido para cima. É como se fosse um reservatório, né? O que um RTA tem. Um RDA é sem tanque e você pinga em cima, ou com o seu mod você joga o líquido para cima. Um RTA tem uma capacidade de 2, de 3, de 5 ml, depende do tanque, de reservatório. E tem o RDTA. O que é o RDTA? É o RDA junto com o RTA. Ele tem um tanque abaixo dele, ele tem um deck, que é onde nós construímos, fazemos a nossa construção, a nossa build, e também posso dripar por cima. Então, além dele ter um tanque embaixo que eu posso virar e molhar o meu algodão, eu também posso pingar por cima. Então, ele é os dois em um. E aquele tanque da Coilhead é um Sub-On Tank. Sub-On Tank é de Coilhead. Coilhead já é o seu fio e o seu algodão pronto. Você não precisa construir nada. O problema da Coilhead é o seu valor no Brasil. Algumas, dependendo do aparelho, até valem a pena. Agora, na sua grande maioria, fica um pouco salgado, já que dependendo do seu uso, a Coilhead pode durar aí de 10 a 15 dias, talvez mais, talvez menos, depende muito, mas com o top de sabor eu daria ali aproximadamente 15 dias. Ainda sobre aparelho, como eu disse, pode ser bateria externa ou pode ser bateria interna. O que significa isso? Bateria interna, eu não tenho como tirar, eu carrego diretamente, é como se fosse um celular que não solta a bateria. Então ele fica aqui. Agora aqui a minha bateria sai e eu posso carregá-la em um carregador externo. Apesar de que o aparelho também tem uma portinha USB, mas não é muito recomendado fazer o carregamento por ali, só mesmo atualização de software. Então aqui eu posso tirar a minha bateria e fazer o carregamento pelo carregador externo. Já os pods, por sua vez, são bem pequenos, são bem compactos, né? E tem uma restrição maior. Agora vamos entrar em puxada, que são duas. O que é restrição? Quando eu puxo, eu exerço uma pressão na minha bochecha e aí eu paro o vapor na bochecha, ou eu puxo direto no estilo narguilé. O direto é o DL ou o DTL, o Direct Lang, né? E o MTL, que seria o pod, ou os tanques MTLs, é o Mouth to Lung, que é boca, pulmão. Então eu paro o vapor na boca e depois eu jogo para o pulmão, exatamente igual ao cigarro. Tem pouca produção de vapor, inclusive esse aqui fez pouquíssima, né? Mas tem uma concentração maior de nicotina. Então a saciedade da dependência de nicotina é maior em dispositivos como esse, ou em tanques MTLs, que também tem. Depois que você souber construir, você compra um tanque e faz o seu MTL. Já o DL faz muito mais vapor, proporciona muito mais sabor, mas é um pouco arejado. Você mesmo querendo, é um pouco difícil de fazer o MTL. E aí você se vê obrigado a puxar direto para o pulmão e assim soltar. Porém, aqui você consegue 12 mg de nicotina, que é o que eu uso, Freebase. Também existe a Nixalt, que é uma concentração maior de nicotina, feita exclusivamente para MTL, ok? Nunca no DL. Tem gente que faz, ok, mas em concentrações menores. Concentrações altas, 35, 50, negativo. Agora, no DL você consegue 3 a 6, mais do que isso já dá um certo arranhar na garganta, mas a satisfação da nicotina é maior aqui, mas aqui também fica sensacional e fica como um apoio, digamos assim, né? Sensacional. E aí sobre os líquidos, né? O líquido ele é composto de VG, de PG, de essências para dar o sabor e de nicotina. A nicotina é opcional. O VG, o PG e as essências estarão sempre ali e são usados há anos no ramo alimentício. Você ingere PG e VG
quase que diariamente e nem sabe. Esse é o método mais eficaz, né? Eu achei que eu nunca ia parar de fumar e durante 17 anos eu fui refém desse vício e hoje já tem 2 anos e alguma coisinha, eu não boto um cigarro na boca. E para efeito de explicação eu vou usar um da Blends, que é uma caixinha muito bacana e aqui a gente vai elucidar algumas partes para vocês entenderem um pouco melhor. Aqui, como vocês podem ver, tem o sabor, ó, caramelito, a proporção 70 VG, que é a glicerina vegetal, 30 PG, a caixinha, 3 miligramas de nicotina. E aí, como que funciona essa matemática 70-30? Quanto mais PG eu tenho, mais sabor eu tenho, digamos assim, tá? E mais fino é o meu líquido. O que engrossa o meu juice, que é chamado de juice, é o VG, é a glicerina vegetal. Então, se eu tenho 70 de VG, glicerina vegetal, e 30 de PG, que é o propileno glicol, eu tenho 100% desses dois agentes, né? Normalmente as essências de nicotina são diluídas em PG, por isso que elas entram já nessa contagem também 2,70-30, elas entram como a parte 2,30, tá ok? E aí eu tenho 70-30, eu tenho um líquido ali. Não chega a ser um óleo, é um pouquinho mais grosso, mais denso ainda, sabe? E aí, se eu fizer menos, eu vou ter um líquido mais fino. Se eu tiver 60-40, ele vai ser mais fino que o 70-30. Se eu tiver 50-50, ele vai estar igualado. Ok? Então, quanto mais VG eu tenho, glicerina vegetal, mais denso é o meu líquido. Alguns pods, que são esses aparelhinhos que eu mostrei, não se dão muito bem com 70-30. Não quer dizer a nicotina em si. Por exemplo, esse é para Nixalt, esse é para Freebase. Nicotina, existem 2 tipos de nicotina: Freebase e Nixalt. Nixalt, você tem uma concentração maior, né? Você não conseguiria pegar uma Freebase e evaporar, por exemplo, 50 miligramas. Não consegue. É um arranhar na garganta, você ia tossir. Já a Nixalt, você consegue evaporar altas concentrações, porém pede baixas temperaturas. Então você tem esses 2 tipos de nicotina, mas não necessariamente é isso que influencia no seu pod, né? No seu cartucho, na sua coil. Lembra que a coil é a pecinha do algodão? Por quê? O meu algodão ele tem que estar molhado para quando meu fio esquentar virar vapor, correto? Então o algodão ele tem que absorver o líquido. E aí, se o meu líquido for muito grosso e eu der puffs, que é o nome da puxada que se faz no aparelho, várias consecutivas, eu não dou tempo, né, de saturar, de molhar o meu algodão. E aí acaba me dando um gosto de queimado, que nós chamamos de dry heat, que é uma puxada seca, no algodão seco. Não tem nada ali porque ele está seco e aí você vai parecer que está beijando o capiroto. É muito ruim. Acabei ficando sem foco porque eu mudei o foco para poder mostrar a caixinha do juice para vocês. Então, o que influencia não é se a sua nicotina é Freebase ou Nixalt, e sim a proporção de VG e de PG. Então, quanto mais VG, mais grosso o meu líquido e mais vapor ele vai fazer. Ok? Então, se eu tenho 80 de VG e 20 de PG, né, 90-10, é um líquido bem grosso, não é recomendado para coil heads, para coils prontas ou para pods, né, que são aparelhos menores com uma coil bem pequenininha ali dentro e trabalha com baixas temperaturas. Agora, para dripar à vontade, para RTA também, até para RTA também não vai dar para dar vários puffs consecutivos. Então, resumindo, eu não sei se eu falo muito rápido, eu não sou muito bom para explicar, né? Mas assim, eu estou tentando fazer como se fosse um bate-papo, conversando com um amigo, né, que não entendeu muito bem ainda como funciona. Então, temos um dispositivo
eletrônico, que também pode ser mecânico, que transforma um líquido que possui um sabor e tem uma concentração de nicotina em vapor. Esse aparelho tem uma bateria externa, ou 2 ou 3, e tem bateria interna. A parte de cima que é acoplada nele é o seu tanque, e aí sim eu tenho um aparelho completo, um vape. Eu que uso o aparelho, eu sou um vapor. E aí em cima dele pode ser um RDA, que não tem compartimento, não tem tanque para poder acumular o juice, eu tenho que pingar. Ou se eu tiver o mod Skunk, que é o da garrafinha, eu boto ali e aperto e o líquido vai lá para cima. Ou ele pode ser um RDTA, que tem um tanque, que tem um deck ali em cima e eu ainda posso pingar. Então ele é os dois em um. E o RTA, que tem o seu tanque para poder armazenar o juice, dependendo do tamanho do tanque, que é 2 ml, 3 ml, né? Por aí vai. Sobre o juice, eu tenho um líquido que é formado de VG, glicerina vegetal, PG, propileno glicol, essências de sabor e nicotina. Posso ter esse juice em 70-30. Sempre quando tiver 70-30, a primeira opção é a glicerina vegetal. 70-30 é um líquido um pouquinho mais grosso. 60-40 normalmente é assim. Raramente são os casos que eu vi invertidos, mas normalmente é o VG primeiro e o PG depois. Lembrando sempre que o VG é o responsável pelo vapor e o PG é o responsável pelo sabor. Bem, eu acho que é isso. Agora falando um pouquinho da língua do vapor, né, e alguns termos, as pessoas às vezes, né, se deparam com eles e acaba que tem gente que não sei, não entende muito bem que o outro está aprendendo, né, e tira sarro. Eu acho meio desnecessário. Algumas coisas eu acho demais, né? Eu não preciso falar que eu vou ajeitar o meu cotton. Pô, eu vou ajeitar meu algodão, né? Então tem coisas que às vezes não é necessário, mas tem coisas que você tem que saber se expressar para poder encontrar o que você realmente está procurando. Por exemplo, eu quero um RDA, então você tem que saber que é um RDA e não um RTA e acabar, né, comprando o produto errado. Então a gente tem, por exemplo, os principais, né, que é dry heat. Quando o algodão seca, você puxa e vem um gosto horrível. Horrível mesmo, porque o algodão tá seco, tá sem juice e você vai sentir um gosto maravilhoso e inesquecível que nunca mais você vai querer. E aí você tem vape, que é o aparelho. Vapor é quem usa o aparelho. Juice é o líquido que você coloca. Dry burn é aquela pré-aquecida na coil. Quando o metal está cru ainda, né, você dá uma aquecida. Vocês devem ter visto isso em algum dos meus vídeos já. A gente dá uma pré-aquecida e dá uma raspadinha nela com outra parte metálica ou uma pinça de cerâmica sem encostar no fio, se for algo metálico, que é para tirar o hot spot, que são uns pontos que ficam ali e a gente quer que ela acenda uniformemente. Então daí que muita gente me pergunta também por que eu prefiro coil espaçada, porque eu não tenho que tirar hotspot, porque eu não tenho que dar dry burn, porque eu aumento a vida útil da minha coil, porque eu acho que assim dá mais sabor e porque eu gosto. Pronto. Vape tongue, que é quando você não sente mais o gosto do juice que você comprou. Você fala, pô, não tô sentindo mais nada, é vape tongue. O seu paladar já se acostumou àquele sabor. Aí, nada que uma boa higiene bucal também não ajude, bem como vaporar somente hortelã e coisas do tipo, tá bom? É normal ressecar um pouco a garganta, você sentir muita sede, então se hidrate sempre. Dripper é o ato de pingar em cima, ok? Que muita gente fala dripar. Build é a sua coil, o seu fio, né? Wick é quando você vai passar o algodão, né? Build é até tudo, perdão, vou fazer a minha build, que é fazer tudo. Então, assim, tem alguns termos, né? Como todo grupo de pessoas, de atividades, tem o seu linguajar próprio, né? No vape também é assim, tem o seu linguajar, né? Mas nada que também não possa ser falado na nossa língua, né? Vou passar meu fio aqui, vou passar meu algodão,
não tem problema algum. Mas esses foram somente alguns pontos. Eu queria fazer um vídeo rápido, não queria fazer um vídeo de 1 hora você olhando pra minha cara, né? Acho que ninguém merece isso. Então, são os pontos principais e básicos, tá bom? Cola lá no Instagram, Mariano Vapor, que a gente troca uma ideia, tem sorteio, e fica de olho aí, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Um abraço e até o próximo, se Deus quiser.